Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 20 de maio de 2025, e eu passo por aqui nessa manhã para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Gostaria de pedir desde já também que você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, também deixar o seu like e quem sabe, se você sentir no seu coração, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pela a palavra de Deus. Amém? Eu estou feliz hoje, nessa manhã, graças a Deus passamos da marca de 1000 inscritos no canal. Como eu já disse aqui ontem no meu retorno, eu fiquei um bom tempo sem estar postando vídeo, mas pela misericórdia de Deus eu estou voltando. Por quê? Vou postar por postar? Não. Eu vou postar vídeos aqui com um propósito primeiramente de Deus em relação a esse canal. Por quê? Porque em 2021, meus irmãos, em 2021 eu me lembro que quando eu saí na obra missionária, que Deus me introduziu na obra missionária, eu e a minha esposa, eu me lembro que numa certa manhã, no primeiro vídeo que eu gravei, se vocês olharem lá atrás, nós estávamos ali numa casa bem simples, casinha de madeira, início da obra missionária, iríamos ficar naquela localidade ali cerca de 8 meses, saímos daquele lugar posteriormente, ficou uma igreja estabelecida da Assembleia de Deus lá, mas eu me lembro que numa certa manhã, quando eu meditava na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe ao meu coração para que eu pudesse postar o vídeo daquela palavra que eu estava meditando. E ali, quando o Senhor falou comigo, eu entendi que era para mim, então, começar a utilizar o canal do YouTube meu aqui, que no caso eu usava só para deixar alguns vídeos antigos de algumas pregações ou pedaços de pregações, que no caso, para mim não perder, eu deixava no meu canal. Ponto. E aí Deus naquela manhã falou ao meu coração, fez com que eu sentisse de começar então a postar um vídeo aqui, de maneira simples, mas com conteúdo relacionado à palavra de Deus. Ou seja, e de lá para cá então eu havia começado, porém passou-se, eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos, não me lembro certinho. O certo é que eu fui para uma zona rural, assumi uma outra congregação para mim poder pastorear. E eu me lembro que, como era uma zona rural, 29 quilômetros da cidade, então eu fiquei mais ou menos uns 10 dias, de 7 a 10 dias, em torno dessa faixa, sem internet. E por eu ter ficado sem internet ali na zona rural, quando conseguimos fazer a instalação da internet, então eu peguei e voltei. Então eu peguei e desisti de continuar postando vídeos ali, que eu já estava ali numa sequência de todo dia, né? O pessoal que me acompanhou aqui sabe, todo dia eu estava trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Mas aí por ter ficado esse período de alguns dias sem poder estar ali postando vídeo, mediante o lugar que eu me encontrava, quando deu certo de instalar a internet, eu não prossegui. Hoje eu continuo sendo pastor de igreja, continuo pastoreando, agora aqui no estado de Santa Catarina, e senti no meu coração de estar voltando para poder voltar a compartilhar uma palavra da parte de Deus, até porque esse canal, esse projeto de trazer uma palavra de Deus aqui diariamente, foi algo que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse fazer. Então Deus não me mandou parar de postar. Eu parei por conta desses dias aí que eu acabei ficando, né? Sem poder estar postando os vídeos sequencialmente como eu estava fazendo. Aí eu achei por bem parar, Deus não me mandou. Pois bem, passou-se o tempo e agora eu vou estar retornando em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém? Então essa é uma breve explicação para que os irmãos entendam o porquê de eu estar aqui, o porquê de eu me disponibilizar novamente a fazer vídeos, porque, meus irmãos, Deus quer.
porque Deus não me havia mandado parar. Amém? Eu parei por conta própria, fiz o que não era para fazer, ou seja, era para mim ter continuado. Eu achei por bem dar uma parada, mas agora eu estou retornando para a glória de Deus. Amém, meus queridos? E eu peço que vocês me acompanhem aí, vocês que puderem, tá? Sempre eu vou procurar estar trazendo uma palavra direcionada por Deus ao seu coração. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, povo de Deus, povo querido, se encontra em Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamam a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levante o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aleluia. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Aleluia, até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Meus irmãos, disse o Senhor a Moisés, versículo 15, porque clamam a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, Deus tirou o povo hebreu da terra do Egito, que eles estavam servindo Faraó como escravos. Deus tirou com um propósito específico, tornar o nome dele grande no meio daquele povo, que era um povo escravo, que era o menor de todos os povos, diz a Bíblia. A nação de Israel, naquele tempo, quando Deus chamou, sendo o povo hebreu, era o menor de todos os povos. Porém, foi quem Deus escolheu para tornar o nome dele grande através daquele povo que posteriormente viraria uma nação. E então Deus tira eles com uma finalidade: levar para o deserto, para poder preparar esse povo, para que eles alcancem e vivam aquilo que Deus tinha projetado, para que eles vivessem na presença de Deus. Beleza. Então a palavra de Deus diz que quando o povo hebreu estava no Egito, em grande dificuldade, nas fornalhas de tijolos, sendo oprimidos por Faraó, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Deus, e Deus do céu ouviu o clamor deles. E Deus resolve então entrar com o livramento. Deus então resolve intervir e mudar a história e o cenário do povo hebreu. E é isso que Deus faz por meio de Moisés. Agora, Deus então manda as pragas sobre o Egito, e na última, com a morte dos primogênitos, Deus pega o povo e o conduz sentido Mar Vermelho. Eles pararam entre Pi-Hairote e Baal-Efon. Entre Pi-Hairote e Baal-Zefon, aliás. Então, de um lado eram montanhas, do outro lado Pi-Hairote, atrás os egípcios que estavam vindo a mando de Faraó para poder pegar o povo, uma vez que Faraó havia deixado o povo sair quando ele viu a grandeza de Deus sendo manifestada por meio das pragas sobre o Egito. E a gente sabe que cada praga que Deus mandou era Deus destronando um Deus da terra do Egito. Pois bem, a palavra diz então que quando o povo sai, eles vão sentido o Mar Vermelho e fica entre montanhas, Pi-Hairote, que significa no original beco sem saída, e atrás os egípcios. Frente mar, de um lado montanha, de um lado Pi-Hairote.
Baal-Zefon não tinha como eles passar, não tinha como eles ir adiante e voltar para trás nem pensar. Os egípcios estavam vindo. E nessa hora o povo que viu a manifestação, o poder de Deus, através da vida de Moisés, de Arão, fazendo com que pragas viessem sobre o Egito, possibilitando a saída deles dali, agora então o povo começa a se desesperar, sentir medo, porque quando eles olham para trás, ele vê que o exército inimigo estava se aproximando. Porém, meus irmãos, quem que estava entrando com o livramento? Deus. E quando eles se viram literalmente num beco sem saída, a palavra de Deus diz então que eles começam não só a ficar com medo, mas também, de certa maneira, murmurar diante de Moisés. Ou seja, falando que porque Moisés tirou eles do Egito, não era melhor ficar lá do que de repente eles morrerem nesse caminho que eles estavam agora diante do mar, ou ser pegos novamente pelo exército de Faraó, o exército inimigo, ou seja. E isso gerou um desespero no meio deles, porque eles estavam olhando fixo para o problema. E por quê? Porque eles olhavam para o lado Pirrairote, Baal-Zefon, do lado montanhas, atrás o inimigo e à frente o mar. Então eles não viam uma saída. Eles estavam num beco sem saída, então eles não conseguiram enxergar a ação de Deus sobre a vida deles ali. Eles não conseguiram enxergar que Deus estava trabalhando para poder mudar o cenário deles, para poder mudar a história, para poder dar vitória para eles. Eles não conseguiram ver isso daí por conta do medo, por conta das preocupações que eles ficaram mediante a circunstância que eles estavam inseridos. Só que Deus não havia mandado eles pararem. Até porque, meu irmão e minha irmã, quando Deus ele nos dá um norte e nos libera uma palavra sobre as nossas vidas, meu irmão, a palavra de Deus sobre a mim, sobre a sua vida é decreto. Se ele liberou, continua caminhando, que no momento certo a porta vai se abrir, no momento certo a vitória vai chegar, no momento certo ele vai reverter a tua situação, no momento certo ele vai reverter esse quadro que a medicina disse que não tem como ser revertido. Por quê? Porque foi ele que liberou uma palavra sobre a sua vida, e a palavra de Deus é decreto. Quando ele promete, ele cumpre, quando ele fala, ele faz. Em nome do Senhor Jesus. Então aqui não era para o povo parar. E aí no versículo de número 15, disse o Senhor a Moisés: porque clamam a mim e diz aos filhos de Israel que marche. Por quê, meu irmão? Porque Deus é perito em abrir porta onde não tem porta. Não havia aparentemente saída para eles ali, mas Deus fez a saída aparecer. Deus agiu contra a razão humana, contra a lógica humana. Ou seja, Moisés, estende teu bordão aí, ó, para o mar. Estende aí, ó, esse bordão. E aí Moisés, seguindo a orientação de Deus, fez, o mar se abriu. Irmãos, não há impossíveis quando Deus quer agir. E eu também te digo uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã: Deus nunca vai precisar de cenários favoráveis para mudar a tua história. Deus nunca vai precisar, meus irmãos, de cenário favorável para mudar teu cativeiro. E de repente hoje, nessa manhã, você está num beco sem saída. Quem sabe escravo da droga, quem sabe escravizado num casamento opressivo, quem sabe escravizado pelos vícios, quem sabe escravizado na vida sentimental, quem sabe escravizado por meio de um pecado que você não consegue a libertação, quem sabe escravizado na sua vida financeira, mas a palavra de Deus está falando aqui nessa manhã para você: não pare de prosseguir, continue avançando, porque você vai ver o livramento que Deus vai te dar, em nome do Senhor Jesus. Deus já começa a manifestar livramentos hoje aqui, na vida de alguém, em nome do Senhor Jesus, porque essa palavra ela não veio por vir. Aqui esse contexto está falando de um grande livramento que Deus deu para Moisés e para o povo hebreu. E no versículo 13 diz: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos farei, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meu irmão e minha irmã, você é um povo escolhido de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida. E nesta manhã eu creio pelos olhos da fé,
baseando-me na palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, que Ele está te dando livramento. Nessa causa que você julgou ser impossível aos seus olhos, de uma reversão, Deus está entrando com livramento hoje. Por quê? Porque Ele te escolheu e te chamou para uma boa obra. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu e te chamou para viver o propósito que Ele tem designado para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então Ele se encarrega em mudar e reverter teu quadro, seja ele qual for. Então nessa manhã você não pare de acreditar, continue marchando, não fique indagando nada a Deus. Não fique murmurando, não entre nesse caminho da murmuração, não. Entra no caminho do agradecimento diante de Deus, nunca da murmuração. Não fique indagando aquilo que você não entende, porque Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele te chamou com um propósito definido, com um projeto específico. Ele sabe o que faz, quando fazer. E esse problema seu para Ele não é nada, não é nada. E nessa manhã Ele entra com livramento. E nessa manhã Ele reverte essa situação, esse cenário, em o nome do Senhor Jesus, e você vai ver o nome dele sendo glorificado sobre a sua vida. Mas aprenda com isso, que outras lutas e provas virão sobre a sua vida, enquanto você estiver caminhando com Cristo sobre a face dessa terra. Mas em todos eles, Deus estará com você no meio da prova, Deus estará com você no meio da luta, Deus estará com você no meio da dificuldade, garantindo sempre a sua vitória, garantindo a sua chegada, fazendo com que você cante o hino da vitória, de maneira que o nome dele venha a ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Não desista, continue avançando, porque Deus é contigo e Ele te chamou para dar certo. Aleluia. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar rapidamente por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que aqui chegou, Senhor. E chegaram, como diz a tua palavra, num pirrairote da vida, Senhor, num beco sem saída, literalmente. Teu filho e a tua filha, meu Pai, tem vidas aqui que chegaram, Senhor, numa situação que eles não vêem mais saída. Mas hoje o Senhor está entrando com livramento, meu Pai. E eles terão testemunho para contar, para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai Santo, conforte esses corações que chegaram atribulados aqui, Senhor, neste vídeo. Conforte esses corações que chegaram aqui desesperançados, Senhor. Conforte esses corações que chegaram aqui ansiosos, tristes, preocupados, meu Pai, com os problemas desta vida. E levar consolo, conforto, alegria e esperança de dias melhores diante da sua santa e poderosa presença. Abrace cada uma dessas vidas, Pai. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Continue suprindo cada uma das suas necessidades, meu Pai. E que o seu nome venha a ser engrandecido sobre a vida dos teus filhos. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Assim eu oro nessa hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus permitir, amanhã eu volto aqui novamente com mais uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Amém? Ore pela minha vida, ore por esse canal, pela minha esposa, por essa igreja que estamos pastoreando aqui em Santa Catarina, tá bom? E que Deus vos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.